5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Vanessa Dutra. Ela é moradora de Taubaté, São Paulo. Ela se inscreveu aqui, no canal do professor Cláudio Neto, nos parabenizou pelas 6.621 visualizações e olha aí, Vanessa, a música que você pediu. Aí, muito legal. E você também pode pedir a sua música aqui, no canal do YouTube, o nosso canal. E eu prometo que vou colocar para você com muito prazer. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de 9º ano de Sociologia, neste dia 8 de julho de 2020, vamos falar sobre cultura, relativismo social e etnocentrismo, como Augusto Comte, o pai do positivismo, foi influenciado, e Émile Durkheim, como ele observou os fatos sociais e por que disse que o crime é normal. Vamos falar também sobre os 4 trabalhos que vamos realizar valendo como a nota que vamos formar nesse bimestre. Essa aula de hoje é primordial. Dessa aula eu vou estar retirando os 4 trabalhinhos para vocês. Tá legal? Então, bora nessa! Vamos falar sobre cultura, relativismo social e o etnocentrismo. Bom, as questões sobre cultura devem considerar conceitos sobre indivíduo e sociedade, códigos culturais, noção de pertencimento. Todos os indivíduos compartilham códigos culturais que os fazem membros efetivos da sociedade. Estes mesmos códigos, tais como a linguagem, a crença, os sentimentos, costumes, nos fornecem, sobretudo, uma noção de identidade e de pertencimento a um determinado grupo social. A cultura inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade de hábitos adquiridos pelo homem. A cultura condiciona a visão de mundo do homem e é uma lente pela qual olhamos o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diferentes. A nossa herança cultural nos condicionou a reagir depreciativamente aos comportamentos fora dos padrões aceitos na nossa própria sociedade. O etnocentrismo, por exemplo, ele é um fenômeno universal e é quando acreditamos que a nossa cultura e o modo de vida é melhor, ou mais correto, ou mesmo o mais natural. O etnocentrismo, em seus extremos, pode levar à ocorrência de conflitos sociais, à intolerância, e essa atitude nos levaria a fazer apreciações negativas de outros povos com culturas que são diferentes da nossa. E a cultura, ela é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores. Esse processo limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. Resumindo, todos os homens são dotados do mesmo equipamento anatômico, mas a utilização do mesmo, ao invés de ser determinada geneticamente, ou seja, todas as formigas de uma mesma espécie usam os seus membros uniformemente, depende de um aprendizado, e este consiste na cópia de padrões que fazem parte da herança cultural do grupo. Sobre a sociedade, nós podemos dizer que os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade humana. A humanização do homem acontece em relação a outro homem. Indivíduos que sobrevivem isolados, isso é quase impossível, não se humanizam e não se transformam em seres sociais.
Se isolados da sociedade, o indivíduo selvagem não chega sequer a apresentar a humanidade. Fica evidente ser um produto bastante diferente do indivíduo social como o conhecemos. Dessa forma, não seria possível o aprendizado de hábitos e costumes humanos vivendo no isolamento. O ser humano necessita de outros seres humanos para realizar o seu aprendizado. Nesse sentido, ao adquirir cultura, o homem passa a depender muito mais do aprendizado do que agir através de atitudes geneticamente determinadas. Como já era do conhecimento da humanidade, desde o iluminismo, é esse processo de aprendizagem que chamamos de socialização ou endoculturação, que determina o seu comportamento e a sua capacidade artística ou mesmo profissional. Então, a cultura é um processo acumulativo, resultado de toda a experiência histórica das gerações anteriores. Esse processo limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. Resumindo, todos os homens são dotados do mesmo equipamento anatômico, mas a utilização do mesmo, ao invés de ser determinada geneticamente, como eu falei que todas as formigas de uma mesma espécie usam seus membros uniformemente, depende de um aprendizado que seja constante na cópia de padrões que fazem parte da herança cultural do grupo. A cultura é, antes de tudo, um valor. Ela nos identifica com aqueles considerados semelhantes ou pertencentes a um mesmo conjunto de códigos e costumes, mas também informa nossas diferenças e especificidades em relação a outros grupos considerados diferentes de nós. Nessa perspectiva, o ponto fundamental de referência não é a humanidade, mas o grupo. Daí a reação, ou pelo menos a estranheza em relação aos estrangeiros. A chegada de um estranho em determinadas comunidades pode ser considerada como a quebra da ordem social. Agora vamos falar sobre o Augusto Comte e o seu positivismo. Bom, o Comte ele foi influenciado por três correntes de pensamento. O cientificismo, que era aquela crença no poder da ciência, o darwinismo social, que eram as teorias evolucionistas, ali que o Charles Darwin trabalhou bem, e o organicismo, que dizia que a sociedade poderia ser estudada pela analogia ao corpo humano. Além dos três estados ou estágios, seria o tema central da obra dele, ela divide a evolução da sociedade em três fases, da mais simples à mais complexa, já que a ordem é necessária ao progresso. A humanidade passou por três estágios de desenvolvimento intelectual. O teológico, naquele universo explicado a partir dos deuses, demônios e seres mitológicos. O metafísico, que era a realidade explicada em termos de abstrações. O positivo, que era o estágio final daquelas explicações que somente poderiam ser baseadas em leis científicas descobertas através da experimentação, da observação ou da lógica. O objeto para o Comte era a sociedade. Esse método, o mesmo aplicado nas ciências naturais, a observação, a experimentação e a comprovação, desse ponto de vista socioantropológico, ou seja, nas ciências sociais, a importância do conceito de raça estava ligada não à sua precisão do ponto de vista biológico, mas à realidade social. Ou seja, se as pessoas acreditassem e que agiriam em função de uma determinada coisa que se entenderia como um conceito, esse conceito seria uma construção social humana, que não tem relação com diferenças biológicas, já que elas não existem. Desse ponto de vista, somos todos pretos, brancos, índios, asiáticos, ou seja, iguais. E o Emile Durkheim, em relação ao seu fato social, ele diz que os fatos sociais constituem o objeto da sociologia, porque decorrem da vida em sociedade. Os fatos sociais são maneiras de ser, de agir, de sentir e de pensar de um determinado grupo social. São exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder coercitivo. Os fatos sociais são as maneiras de agir fixas ou não, suscetíveis de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. E o que ele chamou de fatos sociais são regras jurídicas, morais,
dogmas religiosos, sistemas financeiros, linguagem, educação, as maneiras de agir e os costumes. Segundo ele, o fato social deve se respeitar três características. A coerção social, que é a força que os fatos exercem sobre os indivíduos, levando-os a se confrontarem com as regras da sociedade. A exterioridade, onde as regras sociais, costumes ou leis já existiam antes do nascimento do indivíduo e atuam independente da vontade individual ou da adesão consciente. A generalidade, que só é fato social, o que é geral, e que se repete em todos os indivíduos, na maioria deles, 50% mais um. E o método, as regras do método sociológico, o Durkheim estabelece regras para os sociólogos procederem à observação dos fatos sociais. Ele diz que precisa considerar os fatos como coisas exteriores ao pesquisador, se afastar sistematicamente de pré-noções, definir previamente as coisas que trata por meio de caracteres exteriores, manter distância e neutralidade dos fatos estudados e não ter julgamento de valor sobre esses fatos estudados. Ele diz que, a partir da perspectiva sociológica, o crime seria um fato social normal, porque, segundo ele, é uma transgressão da juventude, é um dado socialmente constituído. Os atos qualificados de crime não são os mesmos em toda parte, mas sempre, em todo lugar, existiram homens que se conduziram de maneira a chamar sobre si a repressão penal. Frequentemente, consideramos o crime como um fenômeno sociológico, patológico na sociedade. Mas, para Durkheim, ele deve ser avaliado como um fato social nas espécies sociais. Deixando um beijo no fundo do seu coração, um forte abraço. Eu volto a lembrar que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Então eu peço muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem e até a semana que vem, quando voltaremos com os trabalhos 1, 2, 3 e 4, que valerão pela avaliação de terceiro bimestre. Então, até lá!